Olá, boa noite para você. O Jornal da Guará já está no ar e veja comigo os destaques desta edição véspera de São João. O governo do estado antecipou a reabertura de bares, restaurantes e praças de alimentação em shoppings, depois de quase 3 meses em que estes serviços estão fechados. Você vai ver também. Condomínios seguem medidas de reabertura gradual dos serviços e áreas de lazer em prédios e apartamentos voltam a funcionar. Inaugurada UPA em Paço do Lumiar, serão 350 atendimentos diários para pacientes infectados com a Covid-19 e também outras patologias. A Assembleia aprova novos projetos de reforço ao combate da pandemia no estado. E ainda, a programação do Sebrae para os festejos juninos. O governo do estado anunciou que antecipou para sábado agora, dia 27, a reabertura de bares, restaurantes e praças de alimentação em shoppings da Grande Ilha de São Luís. Segundo o governo, essa medida foi baseada nos números que indicam um controle da pandemia do novo coronavírus no estado. Inicialmente, a reabertura estava programada para a próxima segunda-feira. Os serviços de bares e restaurantes estavam suspensos há quase 3 meses. Bom, aos poucos os serviços que estavam fechados no estado estão sendo reabertos. O comércio, as academias, igrejas e da mesma forma as áreas de lazer de condomínios também passam por essa reabertura gradual. Mas vale ressaltar que o vírus ainda não passou e, portanto, é necessário seguir medidas sanitárias de prevenção. Ficar em casa já é um desafio grande para muita gente. Mas ter que ficar em casa sem poder aproveitar as áreas comuns dos condomínios, como parquinhos, piscinas, academias, salões de festa, é ainda mais difícil. E assim como nas atividades comerciais, por analogia, esses espaços também devem voltar a ser utilizados gradativamente. Essa reabertura vai começar pelas academias dos prédios, mas devem seguir uma série de restrições, como ressalta este diretor de uma empresa que administra 57 condomínios em São Luís. As academias dos condomínios, elas estão sendo liberadas, obviamente que obedecendo um protocolo para uso, né? Todas as nossas academias dos nossos condomínios, elas têm que ser, o uso dos moradores tem que ser de uma certa forma agendadas, não poderão utilizar a academia com um número de quantidade de moradores elevado para justamente evitar essa aglomeração. Tem que ter o dispenser de álcool em gel na academia, assim como também um dispenser de papel toalha, e as academias elas foram demarcadas para que obedeça sempre o morador aquela distância de 2 metros. Né? E o tempo também de uso ela foi limitada para que aquele morador ele possa dar a oportunidade para aquele outro que queira utilizar. As demais áreas comuns dos prédios devem começar a ser utilizadas nas próximas semanas, também seguindo critérios de prevenção. E como em tudo nesse momento complicado, o mais importante é saber aproveitar a liberdade com responsabilidade e bom senso. A palavra-chave que eu estou utilizando, passando aos nossos clientes, é a questão do bom senso. Eu acho que o bom senso ele tem sempre que prevalecer, né? Ainda mais no atual momento que nós estamos vivendo. O município de Paço do Lumiar já registrou 438 casos do novo coronavírus. Hoje foi inaugurado uma unidade de pronto atendimento na cidade para atender pacientes infectados pela Covid-19 e também outras patologias. A unidade tem capacidade para 350 atendimentos diários. A unidade vai funcionar como UPA tipo 3, que possui capacidade de atendimento médio de até 350 pacientes por dia e vai oferecer atendimentos clínicos, ambulatoriais, exames de raio-x, além de contar com 22 leitos de enfermaria e 5 leitos de estabilização para casos emergenciais. A conclusão dessa obra era um desejo antigo dos moradores do município de Paço do Lumiar. Sim, ela vai continuar funcionando. Espero que essa pandemia passe, né, para que não seja só como referência. Então, vai funcionar normalmente, atendendo a saúde do povo daqui.
Nesse momento complicado de pandemia, a UPA vai ser um suporte importante para atender os casos de Covid-19 no município, além de ser um equipamento essencial no sistema de saúde do Estado, que vem descentralizando as ações de saúde para garantir maior capacidade de atendimento também de outras doenças. Vem a unidade de porta aberta, quem chegar vai ser atendido, mas ela se volta nesse momento para o combate à Covid-19. A polícia prendeu o homem suspeito pela morte do dançarino Wenison Fernandes Miranda, mais conhecido no meio artístico como Chechel. O crime aconteceu no dia 5 de fevereiro do ano passado, dentro da casa da vítima. As informações com o repórter Eduardo Gomes. A Polícia Civil aqui do Maranhão, juntamente com a Polícia Civil do Amazonas, conseguiram cumprir um mandado de prisão contra um homem suspeito de assassinar o dançarino Wenison Fernandes, que era conhecido popularmente como Chechel. Esse caso aconteceu em fevereiro deste ano no bairro da Coab. A polícia encontrou a vítima morta dentro da própria casa com várias lesões corporais. As investigações também apontaram que alguns objetos pessoais e também uma quantia em dinheiro havia sido levada da casa onde ele estava. A Polícia Civil continuou as investigações e conseguiu cumprir esse mandado de prisão. Agora há pouco eu conversei com o delegado Felipe César, que deu mais detalhes desse caso. Aparentemente ele estaria consumindo bebida alcoólica e algum tipo de substância, né? E queria roubar a vítima, né? Sabia que ele tinha recebido um valor financeiro do trabalho e esse valor financeiro ainda estava na posse da vítima. Com isso ele se interessou e acabou assassinando a vítima para pegar o valor. A Polícia Civil continua seguindo as investigações porque há uma forte informação de que outra pessoa também estaria envolvida nesse crime. A polícia também está investigando para saber se o assassino tinha um relacionamento amoroso com a vítima. Nós já identificamos também que existe uma segunda pessoa que teria ajudado no crime, né? Em relação, ele estava morando na casa da vítima, já tinha cerca de uma semana a 10 dias que ele estaria morando na casa da vítima. Se ele tinha um relacionamento amoroso ainda não ficou claro em relação a isso. Acreditamos que sim, porém não temos a certeza. Mas ele tinha uma certa amizade com autor e vítima, né? Da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. Daqui a pouquinho, os detalhes da primeira sessão presencial da Assembleia Legislativa, depois das medidas de relaxamento com a diminuição da proliferação do novo coronavírus. Há um instante só. Estamos de volta e a Assembleia Legislativa do Maranhão realizou hoje a primeira sessão plenária presencial após o período de suspensão das atividades da casa por conta da pandemia do novo coronavírus. Antes do início, foi dedicado 1 minuto de silêncio pela morte do deputado estadual Zé Gentil, ocorrida no dia 15 de junho. Durante a sessão, foram aprovados novos projetos de reforço ao combate à pandemia no estado. Essa foi a primeira sessão plenária presencial após o período de suspensão das atividades da casa por conta da Covid-19. Mas nem todos os deputados participaram presencialmente. Alguns optaram em acompanhar os trabalhos de modo virtual. Hoje foram aprovados novos projetos de reforço ao combate da pandemia no estado. Dentre as propostas que foram aprovadas está o PL 163/2020, que obriga as farmácias a disponibilizarem gratuitamente o oxímetro enquanto durar a pandemia. O aparelho é essencial para avaliar o nível de saturação do oxigênio. Esse aparelho serve para medir o nível de oxigênio no sangue das pessoas. Até mesmo aqueles assintomáticos podem estar com este nível baixo. Então é importante consultar a farmácia para testar e saber o nível do oxigênio no seu sangue. E assim conseguir se precaver de algum mal maior que possa vir. Também foi aprovado o projeto de lei 153/20, de autoria do deputado Duarte Júnior, que estabelece o procedimento virtual de informações e acolhimento dos familiares de pessoas internadas com doenças infectocontagiosas. Aprovamos agora na Assembleia, obriga os hospitais públicos e privados a informarem
o status do atendimento, o estado de saúde desse paciente, se houve melhora ou piora, seja por mensagem de texto, áudio ou vídeo. O plenário também apreciou e aprovou projetos de decreto legislativo, reconhecendo o estado de calamidade pública em mais 9 municípios maranhenses, entre eles Presidente Médici, Codó, Tuntum, Marajá do Sena, São Mateus, Cidelândia, Passo do Lumiar, Buriti Bravo e Vitorino Freire. O Senado vota hoje o projeto que altera o calendário eleitoral deste ano, que tinha votação prevista para o mês de outubro. Assunto para o nosso comentarista de política, Marcos Saldanha. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Boa noite você de casa. Pois é, vamos tocar nesse assunto. A sessão está acontecendo, né? Agora. A discussão está acalorada. O que a gente pode falar desse adiamento dessas eleições, Saldanha? Olha, Hugo, é muita coisa e a gente tem que ficar atento porque pode fazer uma diferença enorme nessa eleição que, no meu ponto de vista, ela é indiscutivelmente atípica. Primeiro, chamar a atenção que o adiamento, ela não é uma proposta do Senado. O Senado está votando uma proposta, mas, na verdade, ela é uma necessidade feita por conta de reuniões com médicos, com especialistas, ou seja, não há viabilidade, nesse momento, de realizar a eleição no prazo previsto. Então, por isso, haverá o adiamento. Bom, esse adiamento, a princípio, deve ser de poucos dias. A proposta, nesse momento, que já foi votada, inclusive em primeiro turno, começa a ser votada agora em segundo turno e depois vai para a Câmara Federal, ela propõe o seguinte: a eleição em primeiro turno, ela acontece no dia 15 de novembro. Você lembra que o primeiro turno ele acontecia ali por volta de 4 de outubro. Então, é um adiamento de pouco mais de um mês. Bom, quanto ao segundo turno, há uma dúvida ainda que na proposta defendida pelo relator Everton Rocha, senador maranhense, e também feita pelo Anastasia, senador de Minas, essa votação do segundo turno seria ainda em novembro. Você está vendo aí imagens aí da votação ao vivo. Aconteceria ali no dia 29 de novembro. Há possibilidade de adiar um pouco do dia 29 de dezembro para 4 de dezembro. Então, dia 29 de novembro para 4 de dezembro. Porém, Hugo, há uma brecha aí que é o seguinte: onde a situação não tiver controlada, essa eleição ela pode acontecer no dia 29 de dezembro. Então, para alguns casos, qual é a questão atípica? Nós poderemos ter eleição, por exemplo, em São Luís acontecendo o primeiro turno no dia 15 de novembro, um segundo turno ou dia 29 de novembro ou dia 4 de dezembro, mas de repente você pode ter Imperatriz, Barra do Corda, um outro município que não tenha o controle da epidemia, sendo realizada no dia 29 de dezembro. Paralelo a isso, parece assim que o candidato, o pré-candidato, possa ter mais tempo dentro do cargo, negociar mais, receber mais verbas, já que o combate ao coronavírus inclui aí repasses, principalmente com a calamidade pública decretada, né, pela Assembleia Legislativa e para alguns municípios, as verbas chegam. Olha, apesar disso, o que é indiscutível, né, que o prefeito ele vai ter mais tempo no cargo, ele vai ficar um tempo maior, porque à medida que a eleição é adiada, os prazos eleitorais, que até então eles estão intocáveis, vale lembrar que os prazos estão sendo mantidos até esse momento, as urnas estão sendo programadas, tudo dentro do calendário eleitoral. Mas com esse projeto sendo aprovado em segundo turno agora, indo para a Câmara, também sendo aprovado em 2 turnos lá, a PEC passa a valer, e aí o que acontece, né? Adia-se todos os prazos, ou seja, gente de televisão, gente de rádio, que teria que deixar o cargo agora no início de julho, vai ter até agosto para continuar. E os prefeitos poderão continuar celebrando convênios, recebendo emendas parlamentares, mas olha, eles não estão satisfeitos não. A Confederação Nacional dos Municípios está pedindo aí, na verdade, que haja um adiamento muito maior ainda, o que me parece sem sentido, já que haverá, sem dúvida, um tempo maior, e o bom prefeito, ou aquele que está fazendo um bom trabalho, ele vai ter um tempo maior, inclusive para poder mostrar serviço, sobretudo no momento da crise.
abstenção, Pois é, a gente não pode deixar de falar que também está sendo discutido uma flexibilidade maior no horário de votação. Pode ser que ele tenha um horário mais estendido para evitar aglomeração, e também está se discutindo muito que o voto, sendo obrigatório, a punição ela seja muito diminuta, o que pode já tradicionalmente uma abstenção muito grande no Maranhão, em muitos municípios, a gente pode ter uma abstenção aí acima do normal, ou seja, não tem como discutir, é uma eleição atípica e muita coisa pode acontecer. Vamos aguardar a decisão do Senado. Obrigado, Saldani. Uma ótima noite. Para nós todos. Bom, agora, momento de pausa. Uma dica. A gente sabe que neste momento difícil, toda ajuda é bem-vinda e por isso a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de 1 ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, 1 ano de supermercado de R$500 por mês. Uma boa notícia, não é não? Tem também 2 sorteios mensais de 1 ano de bônus de R$250 para pagar a sua conta de energia. E ainda, prêmio extra, 15 casas vão ser contempladas com 12 mil para troca de eletrodomésticos e reformas. E no final da promoção tem sorteio de um carro 0 quilômetro. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora, faça o cadastro no site energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. A gente vai para o próximo bloco, a programação do Sebrae para os festejos juninos. É um instante só. Para amanhã, a Tábua de Marés começa com a baixa mar, às 2h48 da madrugada, com 0,8 metros. Às 8h48 da manhã acontece a primeira pré-mar, com 5,8 metros. À tarde, às 3h20, nova baixa mar, com 0,4 metros. E encerrando, às 9h22 da noite, a pré-mar com 5,3 metros. Estamos de volta com uma informação interessante. Uma mulher teve um bebê na madrugada de hoje, às margens da BR-316, no perímetro urbano do município de Governador Nunes Freire, que fica a 224 quilômetros aqui de São Luís. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a mãe estava em um carro da Secretaria Municipal de Saúde, mas deu à luz antes de chegar ao hospital. Após o nascimento, agentes da PRF conduziram a mãe e o recém-nascido para uma unidade da região. Os dois foram atendidos e passam bem. O bebê é um menino, mas ainda não teve o nome escolhido. Bom, amanhã é dia de São João, mas como a gente sabe, nada dos arraiais, muito menos aglomeração, para evitar a proliferação do coronavírus. Mas isso não quer dizer que precisamos esquecer a data. Nada disso. As lives estão bombando e nos próximos 4 dias, o Sebrae promove um grande arraial pela internet com transmissões ao vivo, apresentações culturais e oficinas gastronômicas de comidas típicas da época. Não tem como negar, o São João do Maranhão está fazendo muita falta, né? As brincadeiras, comidas típicas e toda a beleza desse período atraía milhares de pessoas para os arraiais. Mas aí veio a pandemia do novo coronavírus e mudou tudo. Com o São João cancelado, muitos artistas vêm usando a internet para matar a saudade com algumas apresentações. O Sebrae também não ficou de fora e, junto com a Secretaria de Turismo do Estado, lançaram uma novidade, o São João Digital. Programação técnica que pode ser acompanhada nas redes sociais do Sebrae Maranhão e que tudo isso em prol da nossa sociedade, tudo isso em prol do micro e pequeno empreendedor maranhense e em prol desse momento. Vão ser 4 dias de festa e o melhor, sem nem sair de casa. A programação especial conta com oficinas gastronômicas, além de transmissões ao vivo e apresentações culturais. Nessas lives, artesãos também vão dar dicas para impulsionar as vendas online e também de economia criativa. As lives do São João Digital vão ser transmitidas pelo Instagram, @MA Terra de Encantos. Infelizmente, este ano não podemos nos confraternizar presencialmente.
mas não poderíamos deixar passar a data em branco. Você é empreendedor criativo que gostaria de aprender cenários como esse para fazer sua vitrine virtual? Acompanhe a live de vitrine virtual no Instagram do Sebrae Maranhão, comigo, Manuel Mujô, para alavancar suas vendas no período do São João. Vale de tudo, né? Bem legal. Se você gostou da ideia e quer participar das oficinas, basta fazer a inscrição, que é gratuita. Acesse a loja virtual do Sebrae Maranhão, www.loja.ma.sebrae.com.br. Bom, e assim a gente encerra a nossa edição de hoje do Jornal da Guará, desejando a você uma excelente noite e, claro, se puder, fique em casa. A gente ainda está em período de quarentena e isolamento social. É importante que você diga isso. Uma ótima noite para você e até uma próxima oportunidade.